Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Vocês devem ter acompanhado ontem as cenas dantescas da saúde pública em Manaus, com alas inteiras de pacientes morrendo asfixiados, isso mesmo, por privação de oxigênio, um insumo básico em qualquer unidade hospitalar. Eram pessoas chorando, médicos, enfermeiros, auxiliares, todos jogados ao mais completo desespero. E aqui eu gostaria de enfatizar uma frase que eu ouvi ontem de uma profissional de saúde em Manaus, entrevistada pela grande mídia, e que teceu uma comparação muito emblemática entre aquele cenário todo de horrores e destruição e uma guerra, mais uma guerra onde não havia sequer armas para lutar, numa referência óbvia à falta de oxigênio. Hoje, poucas horas antes de gravar esse vídeo, deparei na mídia também com uma notícia igualmente impactante, mostrando que a privação de oxigênio estaria atingindo também as unidades neonatais, de modo que 60 bebês, 60 recém-nascidos podem estar em grave risco de asfixia, podem deixar esse mundo com muito sofrimento algumas horas depois de terem chegado nele, se não conseguirem ser deslocados, removidos com sucesso. Diante de todo esse quadro catastrófico, vamos tentar manter um pouco a cabeça fria e analisar de que modo Manaus teria chegado a essa situação caótica que se assemelha a um verdadeiro inferno. Como vocês devem lembrar, Manaus foi a primeira capital brasileira cujo sistema público de saúde colapsou, tanto assim que ainda temos em mente aquelas cenas muito chocantes de caixões empilhados, pois não havia mais lugar para enterrar tantos mortos. Depois desse pico, os números começaram a baixar e surgiu até um estudo mostrando uma suposta imunidade de rebanho. Segundo esse grupo, a população de Manaus teria sido tão infectada pela Covid que teria chegado a uma imunidade de rebanho, já estaria imune àquele vírus. Eu gostaria de enfatizar aqui que li em mais de um veículo de mídia, em particular na Gazeta do Povo, que a Fiocruz do Amazonas repudiou veementemente esse estudo, apontou todos os erros desse estudo, os erros metodológicos, todas as falhas, e provou que não havia qualquer dado conclusivo que permitisse afirmar haver ali uma imunidade de rebanho. Porém, nesse país, a ciência nem sempre parece ser muito ouvida, nem sempre parece prevalecer, e esse estudo foi uma justificativa suficiente para fazer com que as pessoas começassem a relaxar as medidas de isolamento, relaxar os cuidados. E quando falo aqui em medidas de isolamento, não falo de medidas estritas, de vedação total a sair de casa, não, nada disso. Me refiro a evitar aglomerações, a evitar contatos muito próximos, porque, pessoal, estamos sim, e mesmo que as vacinas cheguem em algum momento até nós, ainda estamos sob um seríssimo risco desse vídeo, como atestaram aqui no canal 2 especialistas em live muito recente que fiz. Ficaria muito honrada se vocês assistissem. Então, esses especialistas colocaram que a situação ainda é muito dramática. Não podemos relaxar
com as medidas, temos que manter, ainda que tenhamos que sair de casa para trabalhos presenciais, tudo isso, temos que manter um certo distanciamento, higienizar muito bem as mãos, usar as máscaras quando formos ter contato com outras pessoas, medidas básicas que podem prevenir toda essa desgraça. Mas não foi propriamente o que ocorreu em Manaus. E assim, já havia uma previsão de uma catástrofe. Por quê? Porque também, de acordo com um estudo realizado pela Fiocruz, Manaus parece ter sido atingido por uma cepa, por uma variante desse vírus que é muito mais infectiva, ou seja, se propaga com muito mais facilidade, de modo que um ressurgimento dessa doença em proporções catastróficas já parecia ser bastante previsível. E aí, o que caberia ao administrador, nesse caso ao gestor público, porque estamos falando de saúde pública, o que caberia aos gestores públicos fazer num assunto desses diante de uma catástrofe anunciada? Providenciar, tomar as medidas preventivas, começar a adquirir insumos, leitos, respiradores, oxigênio, montar um verdadeiro colchão, uma infraestrutura para o enfrentamento dessa situação. Só que nada foi feito. Os gestores permaneceram inertes na sua negligência criminosa de sempre e deu no que deu. E convenhamos, dinheiro para isso não faltou, porque, como muito bem acentuado, foi destacado apenas pela revista Cruzoé, só ela teve coragem de divulgar esse episódio. Houve no ano passado um escândalo denominado Covidão. Isso mesmo, o Covidão foi a distribuição de bilhões de verbas do governo federal para deputados, senadores, verbas essas que seriam, em tese, utilizadas no enfrentamento da Covid e que não eram necessariamente destinadas aos estados e aos municípios mais atingidos pela pandemia. Também comentei muito esse caso, mais um caso escabroso no nosso Brasil, no canal ao longo do ano passado. Me deem a honra de assistir. Dessa forma, nossos gestores públicos ficaram completamente inertes e, como já era de se esperar, lamentavelmente, o evento catastrófico, todo esse sinistro, teve lugar. E aí vamos nomear um por um os envolvidos responsáveis por esse sinistro, porque não adianta culpar forças ocultas, forças da natureza, catástrofes, apenas o vírus. Não adianta culpar fatores aleatórios por algo que dependia, sim, da ação humana, dependia de uma gestão responsável, de uma gestão de prevenção de riscos, o que, aliás, é muito desconsiderado aqui entre nós no Brasil, como se vê em tantos sinistros que teriam sido perfeitamente evitáveis. Nós não temos uma cultura de prevenção de riscos, pelo menos não ainda. Então vamos a eles, esses gestores públicos que levaram a tudo isso, seja por uma ação direta, seja por uma omissão relevante, porque um gestor, uma pessoa que ganha e ganha muito bem, ganha fartas benesses, uma pessoa que ganha para ocupar esse cargo público, não pode de modo algum se omitir na prevenção desse tipo de situações. E vamos começar pelo governador do Amazonas, uma pessoa que parece muito cara, muito íntima a Bolsonaro e que Bolsonaro trata pela alcunha de meu governador preferido. Façam uma busca no YouTube, na internet, por essa expressão, Bolsonaro, governador do Amazonas. Vocês verão que eu não estou aqui num delírio. Ora, se esse senhor é
tão próximo assim ao presidente da República, caberia a ele, diante dessa previsão, sobretudo diante do estudo da Fiocruz acerca dessa cepa mais infectiva, caberia se dirigir diretamente ao presidente da República e sentar numa mesa de negociação com ele e bolarem um plano, uma estratégia para o enfrentamento da questão. Mas o que fez esse senhor? Absolutamente nada. E aí, vemos o que ocorreu, infelizmente. E o ministro da Saúde, o tal interino mais definitivo desse país, um general que se diz especialista em logística, e aí eu fico pensando o tempo todo, se o Brasil tivesse que entrar numa guerra, se o Brasil tivesse que se envolver num conflito armado, imaginem vocês o Brasil dependendo da logística como é aplicada por esse senhor, por esse tal senhor Pazuello. Acho que estaríamos numa situação tão difícil quanto a que vivenciamos hoje em relação à Covid. Esse ministro veio a público há um dia atrás, acredito, salvo engano, e teve a coragem, o descaramento de atribuir a culpa pela situação ao clima, à umidade e à falta de tratamento precoce, quando a maioria da classe médica, os profissionais especializados, afirmam que esse tratamento precoce, em muitos casos, não teria qualquer eficácia para evitar situações que vão se agravando e que têm que ser tratadas com os devidos insumos, dentre eles oxigênio, que é um insumo básico. Dessa forma, responsabilizar o clima, responsabilizar a falta de tratamento precoce é mesmo um sinal de clara covardia. E vamos chegar a ele, a quem está no topo da pirâmide, o nosso primeiro mandatário, que agora pretende lavar as mãos e dizer que não tem mais nada a fazer. Logo ele, que desde o início da pandemia vem menosprezando a gravidade dessa doença, vem estimulando, incitando aglomerações, vem mostrando isso ao público e encorajando seus apoiadores, muitas vezes pessoas vulneráveis, pessoas de poucas letras, muitas vezes encorajando essas pessoas a agirem da mesma forma. Agora mesmo, há 2 semanas atrás, em pleno Réveillon, o presidente da República, diante da situação que temos experimentado, foi ao mar, se deu a esse luxo, foi nadar com muita aglomeração, cumprimentando pessoas, tocando na mão das pessoas com enorme proximidade e sem qualquer preocupação com o uso de máscaras, que ele, aliás, costuma ridicularizar. Então, indago a vocês, há alguma forma de eximir esse senhor que está sentado na cadeira do Planalto da responsabilidade por todas essas mortes, tanto pela sua negligência, pela sua incompetência no trato da pandemia, como mesmo pela sua irresponsabilidade ativa, por assim dizer, ao estimular essas situações de risco, essas situações onde seres humanos podem contaminar outros com muito mais facilidade. A par disso, sabemos que esse senhor, de uns tempos para cá, tem adotado um discurso claramente supremacista, dando a entender à população que só os fracos, os mais desvalidos, vulneráveis fisicamente vão contrair esse vírus e que, em oposição a isso, os mais fortes, as pessoas que têm um histórico esportivo, resistirão e sairão vencedoras dessa pandemia. Isso é supremacismo, isso é eugenia, isso é um pensamento muito perigoso, um pensamento que já ensejou holocaustos, que já ensejou a separação de comunidades humanas em categorias de mais aptos, menos aptos, numa seleção natural
extremamente perversa. Dessa forma, diante de tudo que vem ocorrendo e que encontrou o seu ápice, a meu ver, nessa catástrofe, nesse sinistro de Manaus, que eu não chamo de tragédia. Por quê? Porque tragédia é algo inesperado, é algo ligado a fatores imponderáveis, enquanto que sinistros têm causas que podem ser muito bem definidas, e dentre essas causas, a meu ver, reitero, está em grande medida a irresponsabilidade desse senhor que nos governa, ou talvez nos desgoverna. Parece instalar aqui um verdadeiro holocausto natural, onde as pessoas estão morrendo asfixiadas. Agora vimos isso em Manaus, e onde ele parece agir como um verdadeiro anjo da morte. Por hoje não me resta mais nada a dizer, me resta apenas prestar toda a solidariedade do mundo à dor das vítimas e das suas famílias.